chamar a Fernanda Castanho, que tem um trabalho para falar para a gente. Como é que é o seu trabalho? Fernanda é membro do fórum e até agora ela estava trabalhando na coordenação de cartéis junto com a Ana Lúcia Goldenberg, e ela tem um trabalhinho para falar para a gente aqui, tá? Então, o título do meu trabalho é a formação do analista e sua relação com o cartel, né? Já que eu fiquei esse tempo na coordenação de cartéis, eu decidi escrever sobre isso. Então, eu vou ler o trabalho e aí depois, se tiver alguma questão, a gente discute. É um pouco também contando a minha experiência como cartelizante. Na verdade, o trabalho é sobre isso. O cartel é o órgão de base da escola. É o que normalmente escutamos a respeito deste curioso dispositivo criado por Lacan. Ao pesquisarmos o significado da palavra base no dicionário, encontramos parte inferior de alguma coisa considerada como seu suporte, alicerce, ou parte ou aspecto essencial de alguma coisa, princípio e origem. Mas por que será que Lacan coloca o cartel como suporte, o alicerce de sua escola? E que diferença haveria entre o cartel e um grupo de estudos qualquer? Meu primeiro contato com o Fórum do Campo Lacaniano se deu em uma jornada em Búzios, quando ainda no início da graduação em psicologia, fiquei maravilhada e bastante empolgada com as discussões em torno dos trabalhos acerca de casos clínicos que ali foram apresentados. Mesmo que eu não compreendesse absolutamente nada do que estava sendo discutido, no mais perfeito lacanês, mas algo desse idioma peculiar me capturou desde o início, e assim nasceu o desejo de um dia vir a ocupar um lugar em uma daquelas mesas de trabalho e de ser capaz de participar daquelas discussões que pareciam ser muito importantes naquele idioma estrangeiro. Então, assim, eu ainda estava na faculdade, eu não entendi nada, mas eu achei lindo. E aí eu falei, nossa, assim isso aqui deve ser muito legal participar disso. Enfim, assim passei os anos seguintes da graduação bastante envolvida com a psicanálise, participando de todos os grupos de estudo que encontrava na universidade e também passei a frequentar o seminário da Leila Eck, em Búzios, que na época consistia na leitura comentada do caso do Homem dos Lobos de Freud. O interesse por este seminário, contudo, não surgiu do meu desejo de estudar o tema ali discutido, mas porque se tratava de um seminário coordenado por um membro do Fórum do Campo Lacaniano, instituição que para mim estava imaginariamente ligada a uma certa ideia de importância, efeito das minhas impressões acerca daquelas jornadas em Búzios. Eu fiquei com esse nome, né? Fórum do Campo Lacaniano. E aí tudo que eu via do Fórum do Campo Lacaniano eu queria participar. E assim... É transferência de trabalho mesmo, né? Foi significante. E assim se sucedeu o meu percurso com a psicanálise durante alguns anos, atravessado por muitas construções imaginárias acerca da escola, de seus membros e do que seria um analista, questão que passou a me inquietar bastante. O que é ser um analista? O que seria necessário para tornar-se psicanalista? Ouço dizer que é preciso ser membro de uma escola de psicanálise, e é por essa via que me torno, então, primeiro, participante de formações clínicas, na época eu morava no Rio ainda, e depois, membro do então recém-formado Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos. Durante minha breve passagem por formações clínicas, estava sempre insatisfeita com a transmissão dos mestres. Constato que não entendo nada e que domino muito pouco daquele idioma estrangeiro denominado por alguns de lacanês, o que parece um paradoxo, porque me esforço muito por estudar e produzir muitos trabalhos para serem apresentados em jornadas, encontros ou em qualquer oportunidade que eu encontrava de me expor à comunidade analítica na esperança de então, talvez, quem sabe, ser reconhecida como parte daquela comunidade. No entanto, algo estava sempre fracassando, uma vez que eu continuava com a sensação de não saber nada, momento que resolvo, então, formar um cartel. A escolha do tema do meu primeiro cartel foi o Seminário 1 de Lacan, que trata dos escritos técnicos de Freud. Achei que seria bom começar a leitura dos seminários,
já que até aquele momento eu apenas havia me arriscado na leitura dos comentadores, pelo primeiro da série. Além do mais, havia sido capturada pelo significante técnicos. Pensava que se talvez compreendesse a técnica da psicanálise, teria por fim a resposta da inquietante questão a respeito do que é ser um analista. Assim, iniciava-se o percurso de leitura do seminário com mais algumas colegas que formavam comigo este cartel. No início, líamos o texto e eu continuava sem entender muita coisa. Ler Lacan parecia tarefa impossível. Passo, então, a frequentar um seminário que havia no fórum durante essa época que tratava do Seminário 1, na esperança de uma luz. No entanto, continuava sem compreender muita coisa. Com o tempo, meu interesse pelo tema desse cartel foi se dissolvendo. Não parecia haver sentido em continuar o estudo, uma vez que ninguém ali parecia entender nada do que Lacan estava dizendo no Seminário 1. Nem mesmo o seminário que passo a frequentar no fórum, que havia me ajudado. Nesse momento, se inicia minha decepção com os mestres, que, a meu ver, não eram capazes de ensinar nada. Depois do fracasso, entre aspas, do primeiro cartel, passo a me interessar por alguma razão pelo tema do amor e da feminilidade. Assim, mais uma vez, insisto no cartel, formando um sobre o tema do amor. O trabalho vai bem até um certo ponto, onde então, mais uma vez, pareço perder o interesse pelo tema. Quando me coloco a pensar sobre essa repetição, me pergunto por que disso? Por que parece que eu sempre perco o interesse pelas coisas? Nesse momento, em minha análise, falo sobre a falta de consistência que sempre senti em relação à vida, aos outros e a mim mesma, apostando sempre no outro como mestre, aquele que vai poder me dizer algo sobre mim ou que vai me apontar algum sentido para a vida. Movimento que sempre fracassa, uma vez que o outro também parece não saber. Foi assim que saí do direito, minha primeira formação, para a psicologia, e então para a psicanálise, sempre na busca de algum sentido, de alguma resposta para a derradeira pergunta sobre quem sou, qual é o meu lugar no mundo, sempre fracassando. O cartel sobre o amor também se dissolveu. Atualmente participo de outro cartel, sobre o conceito de sujeito em Lacan e suas implicações clínicas, na tentativa, mais uma vez, de dar conta do que é ser um analista, mas dessa vez com um interesse a mais. Pensar o que faz uma clínica psicanalítica, questão que surge a partir do meu encontro com o autismo e a psicose infantil que se deu em minha atuação como mediadora escolar e atualmente na prática que realizo em um CAPSI. Hoje, depois de experimentar fazer parte da coordenação de cartéis do Fórum Região dos Lagos, quando paro para pensar sobre o meu próprio percurso na escola e nos cartéis dos quais fiz parte, acredito que essa trajetória, na verdade, vem se construindo como um reflexo do meu próprio percurso em análise, pois penso que há algo da relação do sujeito com o saber que se modifica na análise e que, consequentemente, produz efeitos nos demais componentes do tripé que sustentam a formação do analista. Poderíamos, então, pensar que a queda do sujeito suposto saber, pelo menos do ponto de vista imaginário, implicaria na queda dos mestres, e talvez possamos pensar que essa primeira queda como necessária ao trabalho de análise. Como bem nos aponta Sônia Alberti em seu livro O Adolescente e o Outro, o trabalho da análise seria correlato ao trabalho da adolescência, que consiste em fazer cair a autoridade dos pais para que, então, o sujeito possa advir como sujeito desejante. O trabalho da análise, dessa forma, implicaria em deixar cair o pai, sob a condição de poder servir-se dele, como nos aponta Lacan no Seminário 23. Assim, retomando a questão colocada no início deste trabalho sobre as razões que teriam levado Lacan a instituir o cartel como base de sua escola, talvez possamos pensar a escola como um sintoma, ou seja, aquilo que é nó dos 3 pontos da formação do analista: análise pessoal, supervisão e estudo da teoria. Nesse ponto, o cartel pode proporcionar aos analistas de uma escola a formação de um laço social que não se apoie nos fenômenos de grupo descritos por Freud em seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Penso que o que pode diferenciar o cartel de um grupo de estudos qualquer é justamente essa não identificação a um, o que necessariamente implica uma maneira diferente de se relacionar com o saber. Daí a função do mais um como aquele que não ocupa o lugar do mestre, figurando apenas como mais um, que longe de fazer consistir o grupo,
o descompleta, causando em cada um o desejo de saber necessário à constituição do trabalho do cartel. Estaria dessa forma a função do mais um relacionada à função do analista? No Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos, temos atualmente 6 cartéis inscritos. Ao convidarmos os cartelizantes a apresentarem seu trabalho em nossa jornada de encerramento, hoje, nos surpreendemos porque não tivemos muitos interessados em falar de suas produções, diferente do que ocorreu no ano passado, quando tivemos 4 cartelizantes expondo trabalhos advindos de seus cartéis. A partir do ocorrido deste ano, que pode ter se dado por muitos motivos, inclusive não podemos perder de vista que o ano de 2020 foi totalmente atípico, porque fomos surpreendidos por uma pandemia. Fico com as seguintes questões. O que é um cartel? Seriam as produções advindas do cartel uma condição para sua existência? De que se tratam essas produções? Precisariam essas necessariamente ser endereçadas à escola? Afinal de contas, o que faz a escola? Na proposição de 9 de outubro de 1967 sobre a psicanalista da escola, que a Beth acabou de apresentar para a gente, Lacan afirma que o psicanalista só se autoriza de si mesmo e que isso não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação, acrescentando ainda que o analista pode querer essa garantia, o que só o fará ir mais além, nas palavras de Lacan, tornando-se responsável pelo progresso da escola, tornando-se psicanalista da própria experiência. Ademais, no ato de fundação, Lacan define o trabalho da escola como sendo o de restaurar a cega cortante da verdade de Freud, reconduzindo a praxis original por ele instituída e denominada psicanálise ao dever que lhe compete em nosso mundo e que, cito Lacan, por uma crítica assídua denuncia os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego. Fim da citação. Lacan afirma logo em seguida que este objetivo de trabalho é indissociável de uma formação. Importante ainda lembrar que, tanto no ato de fundação como na proposição, Lacan condiciona o ingresso na escola à apresentação de um trabalho a ser desenvolvido e não a uma análise de títulos, como acontecia nas sociedades ligadas à IPA, marcando uma diferença entre o que ele denomina grados e hierarquia, que ordenava as sociedades ipeístas. Assim, podemos pensar que, com a criação dos dispositivos do passe e do cartel, tomados por Lacan como base de sua escola, a formação do analista orienta-se pelo grados e não pela hierarquia, não podendo dessa forma se dar de maneira burocrática, dependendo de um trabalho. Trabalho este que, a meu ver, se realiza em 3 dimensões: na análise pessoal, na supervisão e, por fim, no cartel. Portanto, o cartel não está dado. Não é o fato de 4 mais 1 se reunirem em torno do estudo de um tema que garante a sua existência. Longe disso, entendo que o cartel depende de seu produto, que, a meu ver, relaciona-se com seus efeitos de formação. Penso que, assim como Lacan subverte a análise didática, afirmando que o que faz de uma análise didática é o fato de ter produzido um analista, fato este que somente pode ser constatado ao final de uma análise, nunca a posteriori, o que faz um cartel talvez seja o seu produto, compreendido aqui como seus efeitos de formação, ou seja, apenas a posteriori, após o desenvolvimento do trabalho, é que podemos então constatar se houve cartel ou não. Sabemos que o período máximo de duração de um cartel são 2 anos, justamente para que não haja efeito de cola, como muito bem observado por Lacan em seu texto Decolagem. No entanto, acredito que o produto de um cartel que chega ao fim, ou mesmo que se dissolve, pode vir a se constituir muito depois disso. Além disso, entendo que, da mesma maneira que não é obrigatório que um analista praticante se submeta ao passe em uma escola lacaniana, também não podemos tornar obrigatória a formalização e apresentação dos produtos advindos dos cartéis, sob o risco de funcionarmos regidos pela lógica universitária, Tem que partir do desejo de cada um. Neste sentido, penso ser papel da escola se oferecer como espaço capaz de proporcionar àqueles que nela ingressam experiências de formação, figurando ainda como um lugar onde se pode recolher os efeitos dessas experiências, que somente podem ser tomadas uma a uma, em cada caso singular, pensando assim continuamente a formação de seus analistas e sustentando a presença da psicanálise no mundo.
No início do texto da proposição de 9 de outubro, Lacan afirma que tratará de estruturas asseguradas na psicanálise e de garantir sua efetivação no psicanalista. Assim, parece que Lacan se preocupa em pensar a formação do analista tomando como base as estruturas da própria psicanálise, tal como pensada por Freud e posteriormente desenvolvida por Lacan. Hoje, algum tempo após a dissolução do cartel sobre o Seminário 1, do qual fiz parte por cerca de 1 ano, uma frase de Lacan, que destaco deste seminário, começa a fazer eco para mim. Cito Lacan: o pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente a dialética. Fim da citação. Assim, para concluir, penso que tanto a psicanálise quanto a formação do analista, assim como a própria escola, não podem ser tomados como algo dado ou acabado. Acredito que muito mais do que responder às questões acerca da escola e da formação dos analistas, nosso papel enquanto escola é o de promover um trabalho contínuo de crítica assídua e revisão de nossa teoria e de nossa prática, lembrando da advertência feita por Lacan em função e campo da fala e da linguagem, de que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, de modo que o trabalho de formação que se dá em uma escola não pode se dissociar das questões contemporâneas que se apresentam na polis, sob pena de reduzirmos a psicanálise a palavras gastas. Muito bom. Muito bom, Fernanda. Obrigada por sua fala. Eu vou chamar agora a Rosane Gripe. Rosane? Cá estou. Já estou. Uhum. Rosane também preparou um trabalho para a gente. Rosane trabalhou como delegada, uma das delegadas do nosso fórum. Então, ela também tem algo a dizer sobre isso, né? Sim. Passo a palavra, então, Rosane. Quando o fórum pensou em trabalhar o tema da escola para o nosso encerramento, e como eu estava numa das funções de escola, eu pensei em trazer essa minha experiência, né? É uma experiência particular, e falar dos impasses que eu vivi dentro da experiência de delegada do Fórum, né? Delegada da IFE pelo Fórum Região dos Lagos. Então, a gente escreve para poder tentar dizer, né? Porque é o real que se impõe o tempo inteiro e para poder dar algum contorno, alguma forma, a gente vai e escreve, a gente chama o simbólico, né? Para ajudar. Então, vamos lá. Os impasses na função de delegada da IFE-PFCL, uma experiência. O analista deve pagar algo para ocupar sua função, afirma Lacan em seu seminário sobre a ética da psicanálise. E o membro de fórum da escola do campo lacaniano? Paga algo para ocupar a função de delegado? Toma as palavras de Lacan nesse mesmo seminário. É preciso que ele pague com um certo julgamento no que diz respeito à sua ação. O analista tem muita consciência de que não pode saber o que faz em psicanálise. Há uma parte dessa ação que lhe resta, a si mesmo, velada. Fecho a citação. Então, pagamos com palavras, com nossa pessoa. Lacan colocou o objeto A no furo da escola, o mais de gozar que não faz laço social. Portanto, estamos diante de um osso duro de roer, que muitas vezes é substituído por um filé, para facilitar o trabalho, ou melhor, para não dar trabalho. Diferente de labuta, o trabalho na escola é um trabalho de transferência de saber. Assim, me vi diante de um impasse. Fazer um trabalho burocrático, que não dá trabalho,
ou propor um trabalho de elaboração particular sobre a função de delegada da IFE que se põe a trabalhar pela escola, ou os dois. Como diz a nossa colega Zilda Machado, do Fórum de BH, a gente carrega o piano, mas também toca o piano. Um analista de escola, da escola de Lacan, possui seu grados por uma via de garantia que se dá pelo dispositivo do PAS, dispositivo inventado por Lacan em sua elaboração a respeito da análise didática praticada na IPA. O que é um analista, a análise que leva a um analista, a formação do analista, são questões que perpassam todos os seminários de Lacan e também seus escritos. Lacan funda sua escola para sustentar a psicanálise no mundo, para fazê-la resistir aos discursos que, direta ou indiretamente, promovem seu apagamento. O dispositivo do PAS é o endereçamento daqueles que se lançam a sustentar a psicanálise na escola de Lacan, pois não basta dizer que se é analista, mas deve haver um endereçamento à escola, o que não impede que se possa atender como psicanalista, sem ser analista da escola, né? Uma vez que aquele que conduz sua clínica pela via da psicanálise o faz sobre um tripé: a própria análise, a supervisão dos casos que conduz, o estudo teórico da psicanálise. A IFE-PF-CL é organizada pelos princípios de funcionamento estabelecidos por Lacan ao fundar sua escola. E ser membro da IFE-PF-CL não é ser membro de escola, mas trabalha em direção a ela. Em setembro de 2018, na cidade de Barcelona, na Espanha, é constituído em Assembleia Geral da Internacional dos Fóruns e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, o Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos. A partir de então, a coordenação do novo fórum... Desculpa, a gente tem um cachorro também, tá? A partir de então, a coordenação do novo fórum, cujo número de membros dava direito a constituir 2 delegados, lança a abertura da candidatura para ocupar essa função. Desse modo, por meio de nossas candidaturas, eu e Renata Martins exercemos, no período de novembro de 2018 a novembro de 2020, a função de delegadas da IFE-PF-CL pelo Fórum Região dos Lagos. A Renata está aí? Tá. Pessoalmente, depois de alguns anos como membro do Fórum Rio, eu havia feito a minha demanda de entrada como membro do Fórum Região dos Lagos há poucos meses dessa candidatura, pois havia me domiciliado em uma das cidades dessa região, Saquarema, onde exerço a função de psicóloga na Secretaria Municipal de Saúde do município e que me exige muito trabalho. Meu desejo em me dedicar a cultivar o discurso analítico, sustentar a psicanálise na polis, na saúde pública, no SUS, me fez aceitar a função de delegada. De alguma forma, me ajudava a sustentar minha posição nos dispositivos da saúde pública, pois me exigiria estar mais articulada com as questões da escola no fórum, pois os fóruns não deixam de ser orientados à escola de onde tomam seu sentido, pois é a escola que se dedica a cultivar o discurso analítico segundo a Carta da IFE, modificada em 2019. Este trabalho foi elaborado a partir da minha experiência na função de delegada, e acredito ser interessante lembrar o que diz a Carta da IFE, a qual recebe modificações a cada 2 anos, como resultado dos debates promovidos pelos membros da escola, a cada permutação de seus membros nas instâncias da IFE e da escola, culminando em votação nas assembleias internacionais. Assim, sobre os delegados, diz a Carta. Os delegados asseguram a articulação entre seus fóruns e os 3 colegiados internacionais, o CRIF, o SIG e a KOE,
Participam das comissões de redação compostas pelos colegiados internacionais. Seu papel em relação à escola está definido nos princípios. Transmitem regularmente as informações pertinentes que merecem divulgação imediata ou publicação no boletim, e, mais geralmente, todas as sugestões oriundas de seus fóruns. E neles fazem repercutir igualmente as diversas informações retransmitidas pelo colegiado dos representantes, que é o CRIF, que dizem respeito ao conjunto dos outros fóruns. Após a Assembleia, comunicam a seus fóruns os debates da mesma, com base no relatório que lhes cabe divulgar. A composição do colegiado dos delegados compreende os delegados dos fóruns. Cada delegado é eleito mediante candidatura em escrutínio secreto para um período de, no máximo, 2 anos, e pelos membros de seu fórum nacional ou local em dia com suas cotizações. Cabe a cada fórum organizar essas eleições concomitantemente à eleição do membro do colegiado de representantes, conforme o ritmo das permutações. Aliás, gente, está aberta a eleição para o CRIF, não deixem de votar lá no e-mail de vocês. Podemos aferir pela leitura acima que os delegados dos fóruns estão na dobradiça entre a IFE e a escola, promovendo um trabalho de articulação nos fóruns no sentido à escola. Pois bem, logo em janeiro de 2019, o CRIF promove e convoca uma primeira reunião com o Colégio de Delegados. Uma reunião online, por via Skype, com todos os delegados de todos os fóruns do Brasil. Senti-me desconfortável, uma estranheza, não sabia muito bem como estar ali. Pensava que o fato da reunião ser remota era fator para minha inibição. O assunto da reunião era a respeito do recolhimento da cota da IFE, a qual os delegados seriam os responsáveis por ele, de que forma isso se daria, se era possível ou não os fóruns parcelarem a cota para seus membros, que elas preferencialmente deveriam ser pagas no primeiro semestre para que cobrissem os custos com relação às viagens do cartel do passe, a impressão do catálogo, entre outras despesas. Uma animada discussão se deu e ficou decidido que não seria conveniente o parcelamento, mas que ficaria a cargo da coordenação dos fóruns de receber a cota parcelada. Entrei muda e saí calada, e, de algum modo, entendi que o trabalho do delegado era burocrático, o filé. Fazer chegar essas informações aos membros do fórum e manter atualizada tanto a listagem dos membros quanto os seus pagamentos. Naquela ocasião, não podíamos imaginar que em pouco mais de um ano estaríamos todos fazendo quase tudo online. Assim decorreu o ano até outubro de 2019, ocasião do Encontro Nacional da EPFCL Brasil em Aracaju. Seria, então, a primeira viagem para estar junto aos colegas e poder participar da Assembleia Nacional da Escola e poder representar o Fórum Região dos Lagos em decisões importantes a respeito de seu funcionamento. Viajar para representar o Fórum em Assembleia era uma das disponibilidades em vista para exercer a função de delegada. Eu estava animadíssima. O Fórum ajudou nas despesas da viagem, fui, papel e caneta em punho, para fazer as anotações a respeito das discussões na Assembleia e poder trazê-las aos colegas. Mediante um primeiro impasse, na verdade é o segundo, né? Porque o primeiro foi aquele encontro online com aquele monte de gente naquela tela que eu não sabia exatamente como estar ali. Então, mediante um segundo impasse, me corrigindo agora, foi então que o lugar do delegado do fórum começou a fazer questão para mim, pois, ao me credenciar para entrar na Assembleia, recebi o comunicado da secretária da PFCL Brasil que eu não poderia participar por não ser membro de escola.
Que confusão na minha cabeça. Eu não entendia como iria trazer para os colegas do fórum ao qual pertenço os debates discutidos em assembleia, pois eu não poderia dela participar e eu estava lá para isso. Pensava, fui eleita para ser delegada do Fórum Região dos Lagos e foi um equívoco, pois eu não poderia ser delegada por não ser membro da escola. Pensando junto com os colegas que lá estavam presentes, em Aracaju, como exceção, foi sugerido que alterasse a pauta da Assembleia e, em primeiro lugar, fosse votado se eu poderia ou não assisti-la sem direito a voto. Assim se deu e pude participar. Entrei muda e saí calada. Naquela Assembleia, entre outras discussões e decisões, foi dissolvida a Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano e criada a Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano, donde foi determinado que todo membro de fórum seria necessariamente membro de federação. Seria federado, o que permitiria que, a partir de então, mesmo sem ser membro de escola, todos os membros de fórum podem participar da Assembleia da EPFCL Brasil, mas somente aqueles que são membros de escola têm direito a voto sobre as questões da escola. Mas antes, na Assembleia Internacional... Em outubro de 2020, na recente Assembleia da EPFCL Brasil, assim se deu. Eu estava lá representando o fórum, né? E pude votar para as questões da IFE e pude ficar sem voto, mas pude assistir e todos puderam assistir à Assembleia, né? Participar das discussões, sem direito a voto se não é membro de escola. Bom, na Assembleia, mas antes da Assembleia Nacional, na Assembleia Internacional, em setembro de 2020, online, com quase 700 pessoas conectadas, pude representar o Fórum Região dos Lagos, promovendo o debate sobre a paridade das moedas para o pagamento da cota anual da IFE. Não entrei muda e não saí calada. A impressão de caminhar com uma banda de médiuns e estar na parte de dentro, no momento da Assembleia Internacional, foi a sensação que eu tive. Para dar uma volta completa na banda, é preciso dar 2 voltas para chegar ao ponto de partida. Eu estava no 2º ano, na função de delegado. A questão de poder estar na função de delegada da IFE sem ser membro de escola permeou todo esse tempo em que ocupei este lugar. Seria uma aberração, uma anomalia? Para pensar e responder à minha inquietação, comecei a participar de alguns espaços-escola, de outros fóruns, uma vez que já estávamos em modo remoto devido à pandemia. Aquilo que me trazia tanto desconforto foi exatamente o que me deu a oportunidade de estar mais próximo dos colegas dos outros fóruns. Que ironia! Debates riquíssimos com colegas de outros fóruns, de fóruns que inauguraram o Campo Lacaniano, que podem transmitir de sua experiência para os novos fóruns. O espaço escola do Fórum Região dos Lagos, que até então não havia sido proposto, e penso, por justamente não haver entre seus membros nenhum membro de escola, pôde, então, ser delineado e iniciado, juntamente por um delegado. Afinal, o fórum vai no sentido da escola, e o delegado está na dobradiça entre o fórum e a escola. Mostrou-se interessada em dividir a coordenação do Espaço Escola uma colega que será uma das delegadas na nova diretoria do Fórum Lagos, a Sabrina Seles, que está aqui com a gente também. E assim, nós duas convidamos os colegas de outros fóruns para que pudessem, com suas experiências na escola, promover debates sobre o que é um fórum, o que é a escola, quais são as suas instâncias, como elas funcionam,
Para tal, recebemos as colegas Hilda Machado, do Fórum BH, e a Rosane Mello, do Fórum Rio, para que, desse modo, começássemos a promover em nosso fórum, junto com a transmissão da teoria psicanalítica, o entusiasmo em direção à escola. O Espaço Escola do Fórum Região dos Lagos, daqui em diante, dará prosseguimento em realizar encontros, intenções e extensões à escola. Para finalizar, ter estado na função de delegada da IFE promoveu em mim muitas questões e aproximações, justamente pela via do impasse. Como representar um fórum sem ser membro de escola? O mal-estar comparece na escola, e a resposta a essa questão não é pela simplicidade do tipo, ora, então é só pedir para entrar para a escola, para entrar para membro da escola, que está tudo resolvido. Pois é pela via do não saber que operam os analistas da escola. A demanda passa pela via do saber fazer, do savoir-faire, fazer laço social cuja transferência é pelo discurso do analista sobre o que é a escola de Lacan, o pertencimento a ela e a autorização como psicanalista. Cito Colette Soler. O saber fazer é algo bem diferente, e a questão é de grande alcance, dado que Lacan, pouco inclinado a dar absolvições, diz: só se é responsável na medida de seu savoir-faire. Não fazer grupo, mas estar em integração com os colegas que também estão nas funções de escola. Sem a integração, não tem como fazer escola, conforme recolhida a fala da colega Sônia Alberti, um encontro promovido recentemente pela CLEAD. A forma conseguida, institucional, de sustentar o discurso do analista em uma escola, tal qual fundada por Lacan desde os anos 50 a 60, é sustentar a psicanálise no mundo pela transferência de trabalho. A proposição de 1967 para um psicanalista da escola, de Lacan, precisa ser entendida como uma regulamentação que orienta, e não um regimento, pois este está voltado à formação de grupos, como o grupo da igreja e do exército. Na escola não se faz grupo, opõe-se à conformidade da transmissão de um saber de antemão, de um saber pré-dirigido. Qualquer que seja a dose de saber assim transmitida, ele não tem para o analista nenhum valor formativo, conforme sublinha Quiné em seu livro A Estranheza da Psicanálise, a Escola de Lacan e seus analistas, cuja leitura indico aos colegas que caminham em direção à escola. É isso. Muito obrigada, Rosane, pela sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade de poder botar, né, de elaborar tudo isso, 2 anos intensos, de muito trabalho, de muitas questões. E é tão importante a gente dividir, né, isso que a gente acabou de ouvir a Beth, né? De acolher, da gente se trocar esse mal-estar, essa estranheza, essa... Da gente estar aqui, de alguma forma, contribuindo para isso também, né? Sim. Para estar aí. Então, eu vou falar também rapidinho, tá? Eu ia ler um pouco do trecho da Estranheza da Psicanálise do Quiné também, né? Mas eu vou colocar para vocês exatamente isso, a transmissão no ensino de Lacan, que está na página 53 até 57, mais ou menos, então eu não vou me estender para cada um ler por si. Mas eu fiz um pequeno texto aqui. Fundamos o Fórum do Campo Lacaniano, Região dos Lagos, em dezembro de 2017, ao final da jornada de formações clínicas e Fórum do Campo Lacaniano, Rio de Janeiro. Incentivados, apoiados e mesmo convocados por Antônio Quiné, também encontramos suporte em vários outros membros do Campo Lacaniano, Rio de Janeiro, que apostaram e responderam prontamente a nossos convites para transmissão e trabalho.
De repente, nos pegamos tendo que inventar como coordenar um fórum de psicanálise, propor seminários e cursos de extensão, incentivar a constituição de cartéis, porta de entrada da escola de Lacan. Pouco a pouco, vamos estabelecendo transferência de trabalho, criando vínculos, dando corpo ao nosso fórum. Em setembro de 2018, o reconhecimento oficial do Fórum Região dos Lagos na Assembleia de Barcelona. Em 2019, consolidamos nosso fórum com seminários, curso de extensão, cartéis. Né? Hoje, como bem a Fernanda falou, temos 6 cartéis inscritos, funcionando. E encerramos o ano coordenando e produzindo e executando as jornadas Corpo, Estrutura e Fenômenos, em conjunto com formações clínicas e Fórum Rio de Janeiro. Em 2020, somos invadidos pelo real da pandemia do Covid-19, inimigo invisível e letal que nos obrigou ao confinamento e à distância social. Um novo mundo se descortinou quando nos reinventamos, abrindo nossos seminários através das plataformas digitais, e o que parecia isolamento e distância se transformou em proximidade, espaço de troca e transmissão. Sustentamos nossas atividades, abrindo a possibilidade para que vários colegas estudem conosco e ampliamos o nosso mundo. Na verdade, né? O que parecia um fechamento pode promover uma abertura. Contamos hoje com vários seminários e cartéis e gostaria de agradecer nossos mestres e colegas mestres que, em sua generosidade e estilo próprio, nos transmitem um saber. Gostaria de agradecer a Daniela Veloso, Ana Lúcia Goldenberg, Fernanda Castanho, Renato Jalioec, Sandra Mônica, Rosane Gripe, Renata Salles, que sustentaram a coordenação desse fórum junto comigo. Obrigada pela parceria, todos vocês. E aproveitamos para apresentar a nova coordenação do Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos. A Ana Lúcia Goldenberg e a Fernanda Castanho vão estar na coordenação, a Sandra Mônica Del Rio na coordenação de cartéis, a Roberta Domingues na secretaria, eu, Leila Eck, na tesouraria, Lúcia Kibaltite e Sabrina Seles como delegados. Então, queridos e queridas, seguimos. Né? Eu queria, para terminar, uma coisinha pequena que eu tomei aqui uma coisa que eu gosto demais do Guimarães Rosa. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. É isso, obrigada a todos pelo trabalho e vamos em frente. Eu acho que se ele estivesse vivendo agora, se ele fosse escrever isso agora, ele ia dizer paciência também. Muita paciência. São muitos, né? Além da coragem. Mas a coragem, principalmente para se segurar, para sustentar esses lugares, né? Para se reinventar. Eu acho que é por aí. Parabéns, Leila, e toda a coordenação. Obrigada. Fiquei muito emocionada, Leila, com as palavras. Fiquei bem emocionada. Muito bom. Tá Também bom, emocionei aqui. Um grande percurso. Alguém? Estamos fechando aqui essa parceria de coordenação, Muito né? obrigada. Mas não Muito obrigada a vocês. a parceria que a gente estabeleceu aí, afetiva e de trabalho, e todas as outras que a gente desenvolveu, na verdade, nesses 3 anos, né? Que a nossa coordenação foi uma coordenação um pouco mais extensa do que se propõe a coordenação de enfim, o período de coordenação de um fórum. Então, assim, obrigada a todos, Rosane, Renata,
Sandra, Leila, que foi parceiríssima o tempo todo minha. Até escolhi seu prato de almoço. Não, até escolher meu prato, nem meu prato de almoço eu podia escolher, que ela fazia isso por mim, no mod Leila. Senta aí, come isso que eu já pedi. Mas, enfim, essas são as piadinhas internas aqui da coordenação, mas que ficam só como experiência e assim, uma grande, grande carga de afeto, realmente. É emocionante. Nós podemos fazer grandes amigos, né? Amizade para sempre. Beijo enorme para vocês todos, queridos, queridas. Beijos. E tomara que a gente possa assim, eu não vou estar na coordenação, eu não vou me manter na coordenação como a Leila, porque eu estou enrolada em outro trabalho, bastante enrolada, foi por isso que eu pedi aí para não estar muito perto do fórum, mas eu estou aqui, a gente pretende continuar sustentando o seminário, eu e Renata Salles, a gente continuaremos sustentando o nosso seminário, a transmissão que é tão cara e tão satisfatória para a gente, né? E que o fórum abriu esse espaço pela primeira vez, na verdade, eu podendo estar fazendo uma transmissão oficial, né? Então, só tenho a agradecer a todos que estão por aqui. Tá bom? Parabéns, Dani, parabéns, Renata, muito legal. A feminilidade foi bem cumprida. O que está falando? É Márcia Pitanga. Oi, Márcia. Cadê você? Eu estou aqui. Beijo, gente. Bom final de sábado. Vamos encerrar esse trabalho. Leila, Dani, parabéns. Aqui tá com a Manuela. Linda! Cadê? Oh, meu Oh, Deus! meu Deus. Oi, Manuela! Olha, a cara da sua filha. adorei estar com vocês nessa tarde, viu? Obrigada por tudo, pela leveza de vocês, por tudo, gente. Eu tô emocionada junto com vocês, viu? Eu também, gente. Daqui de longe, de bom. eu agradeço Obrigada. todo mundo pelo acolhimento aí na escola. E é isso. Um beijo grande. Obrigada, de coração. Obrigada e seguimos, né? Seguimos. Beijo, saudades. Olha, Beijo, merece gente. uma caipirinha hoje, esse final de jornada, hein? Ou um vinho, tá? Tchau, Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Você falou? Uai.